Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Miketz, que é no fim. É a 10ª porção semanal desse ano de 5.784 de 2023. Essa Parashá, como o irmão falou, vai de Gênesis, Bereshit, 41:1 a 44:17. A porção dos profetas, 1 Reis, 3:15 a 4:1. E o Berit Hadashah em Mateus 16:1, 17 a 27. Amém? É a 10ª porção. E essa Parashá começa exatamente aonde o Ricardo leu, com o sonho que Faraó teve 2 anos depois que José discerniu os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Olha só, depois que José discerniu o sonho do padeiro e do copeiro, ele ainda ficou na cadeia mais 2. Veja lá em Gênesis 41:1. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Não sei se vocês sabem, o rio Nilo tinha uma importância muito grande no Egito, né? Era um rio que ele, quando enchia e quando ele esvaziava, né? O que acontecia? As suas margens eram muito férteis, né? Então a sociedade egípcia cresceu por causa daquela terra fértil do rio Nilo. E o interessante disso, e no mínimo que eu acho curioso, é que é a mesma quantidade de anos que demorou para o Senhor falar em sonhos a Nabucodonosor depois. Engraçado, né? Depois que ele assumiu o reino. Veja em Daniel 2:1. Ora, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Isso é uma curiosidade. Por que eu chamei a atenção disso? Porque às vezes você vai lendo a Bíblia, aí você passa de um versículo para o outro, você acha que foi 5 minutos. E às vezes não é, às vezes são 2 anos. Amém? Às vezes de um versículo para o outro são anos. E às vezes você tem uma noção que são coisas encadeadas, não é? Não é. José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó, e 2 anos depois é que Faraó vai ter um sonho, né? E que eles vão lembrar de quem? 2 anos depois. E nós estamos numa época do acelera que vale, não é? Pé no pedal. Só que Deus não é assim. Deus tem tempo para fazer as coisas. Não é? Alguns dizem o tempo de Deus. Vamos dizer que sim. Ele tem tempo para tudo. Porque a Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do sol. Então há tempo para Deus agir na sua vida. Às vezes, você pensa que Deus não está agindo na sua vida, né? Dá uma calmaria tremenda. Mas Deus está trabalhando. E você não precisa necessariamente ver Deus trabalhar. Ele não quer que você veja, ele quer que você creia. Amém? Então vá aprendendo aí. Isso é uma curiosidade. 2 anos depois. O sonho de Faraó foi o seguinte. Gênesis 41, de 2 a 7. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no carriçal. O que é carriçal, gente? Carriçal é uma moita de corriço, que eles chamavam, né? Que é uma planta parecida com capim. Eu não sei se é da família do capim, que cresce em lugar muito úmido. E o boi comia aquilo. Tá bom? Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feia à vista e magra de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magra de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Gente, vaca não é carnívora. Vaca não é. Vaca não come carne.
Mas essa vaca aqui comeu. Elas comeram 7 comeram 7. As gordonas foram comidas pelas vacas. Não é verdade? Deus é tremendo quando fala, não é não, gente? É porque você já sabe o que é. Mas o faraó não sabia o que era. Não, ninguém conseguia entender. Então o faraó acordou. E o faraó deve ter pensado, nunca vi vaca comer vaca. Depois dormiu e tornou a sonhar. Olha só. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas, brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou e eis que era um sonho. Rafael, Deus fala em sonho? Mas nem todo sonho é de Deus. Rafael, comprei o livro dos sonhos. Joga fora. Porque isso aí não tem nada a ver. Porque Deus fala uma coisa, não significa que está dentro daquele conceito humano de sonhos, gente. Amém? Deus tem a liberdade de falar. Ele pode falar em voz audível, pode mandar anjo, pode mandar profeta, pode falar em sonho, pode falar em voz audível também. Mas quando Deus falar para você em sonho, pensa uma coisa. Não vá para a banca comprar livro de sonhos. Ou não pergunte para o pastor, que muita gente me pergunta, pastor, sonhar com isso é o quê? Não é nada. Não é nada. Porque quando Deus fala em sonho, gente, a gente nota uma diferença. Às vezes você nem entende aquilo que você viu, mas há uma diferença. Outra característica do sonho de Deus é que ele repete. E você não consegue sonhar 2 sonhos repetidos. Não consegue. Você nota que esses 2 sonhos são repetidos, estão falando a mesma coisa. Deus usou figuras diferentes, mas você nota que é a mesma coisa. Com esse sonho, o faraó ficou muito perturbado, pois na realidade foi Deus em quem falou com o faraó em sonho. Se você não sabe, fique sabendo hoje, Deus fala também através de sonho. E onde está escrito isso, Rafael? Lá em Jó 33, 14 a 17. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Deus é insistente. Ele fala de uma maneira, o cabeçudinho não obedece. Ele fala de outra maneira, não obedece. Ele fala em sonho, ou ele joga na cova, ou ele joga na cama. Amém? Se você ler Jó, você vai ver lá que ele faz isso mesmo. Em sonho ou em visão de noite. Tem sonho e também tem visão de noite. Lembra que Daniel fala assim? Nas minhas visões noturnas. Deus estava falando com ele em visões noturnas. Então fala em sonho ou em visão de noite. Quando cai sono profundo sobre os homens. Nas madrugadas. Quando adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com aviso, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Então Deus fala em sonho para nos libertar, para nos salvar, para nos abençoar. Amém? Então o faraó não entendeu nada do seu sonho e chamou quem? Os seus adivinhadores e sábios. Porque eu não sei se você sabe, os reis da antiguidade tinham lá os caras que ganhavam bem no reino. Eram os adivinhadores, os provadores. Quem era provador de vinho e provador de comida ganhava muito bem. Porque não, ele não podia deixar passar, né? Se o rei fosse envenenado, quem era o culpado? Então ele era bem tratado e bem cuidado. Era uma coisa que todo mundo queria ser, mas tinha suas desvantagens, né? Porque se tivesse alguém dentro do palácio querendo envenenar o rei, tu bebia e morreria.
mas você era bem cuidado e bem tratado. Então o faraó, não entendendo nada do seu sonho, chama quem? Esses homens, os adivinhadores sábios. Gênesis 41, 8, que diz assim: pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem los interpretasse. Não havia, porque foi Deus que falou. Deus dá entendimento a quem Ele quer. Não é verdade? Sabe por que nenhum deles conseguiu compreender? A resposta é simples: nenhum deles era servo do Senhor. Eram bruxos, mentirosos, servidores de demônios. Então não entende. Pois está escrito que Deus só revela o que vai fazer, o seu segredo aos seus servos. Está escrito isso? Veja em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, os adivinhadores não eram servos dele, obviamente, eles não entenderam o sonho. O interessante é que Deus usou o ímpio para mostrar o que iria acontecer. Deus pode mostrar o ímpio? Pode. Deus é soberano. Deus pode aparecer com o ímpio? Pode. Deus pode tudo. Não há nada impossível para Deus. Não tem aquela ideia que Deus só fala com crente. Eu encontrei essa ideia dentro da igreja. Não é? Não. Você era lá do mundo, como é que Deus ia falar com você? Eu encontrei isso dentro da igreja. Deus fala com quem quer, meu irmão. Amém? Deus usa quem quer e fala com quem quer e através de quem quer. Porque Ele usou a mula para impedir a loucura do profeta. Foi ou não foi? Então, meu irmão, não limite a Deus na sua carnalidade. Amém? O interessante é isso, né? Porém, o ímpio não entendeu nada, mas Deus também não mostra qualquer egípcio, não. Ele não pegou um egípcio lá do povão e mostrou. Ele pegou um egípcio o quê? O rei, né? O homem mais poderoso da nação egípcia, aquele que tinha poder para tomar decisões. Isso mostra que nosso Deus tem poder sobre todos os reinos da terra, como nos é ensinado em Daniel. E o engraçado é que nós, igreja hoje, acabamos não percebendo esse poder de Deus sobre as nações. Nós achamos que precisamos fazer alguma coisa e sair na rua gritando alguma coisa, porque provavelmente Deus só vai fazer se nós gritarmos na rua. É verdade isso? Não. Pois é. Pelo amor de Deus, vai lá em Daniel 4,17. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Deu para entender? Ah, Rafael, mas nós votamos. Ah, houve roubo. Não importa. Deus é Senhor dos céus e da terra. E se alguém senta na presidência de algum país, é porque Deus permitiu. Porque senão não senta. E se sentar e Deus não quiser, cai. Então, fica ligado. Então entenda isso. Não há limite para o poder de Deus. Rafael, mas eu não entendo por que o fulano ganhou. Meu irmão, nem tudo você vai entender o que Deus está fazendo. Vou fazer uma pergunta para você. Você entende por que a Terra tem lua? Quantas luas a Terra tem? E por quê? Mas Deus quis assim. Tem uma razão. Mas às vezes o homem não entende a razão daquilo que Deus está fazendo. Tem uma coisa que eles descobriram agora, está fresquinho. Eles descobriram uma estrela que não deveria existir. Porque ela é muito pequena. Ela não tem capacidade de ter fusão nuclear. Tão pequena que ela é.
Ela é do tamanho de um planeta aqui do sistema solar. Eles estão numa discussão tremenda, porque para eles essa estrela não pode existir. Mas ela existe. Eles encontraram ela. Ela é muito pequenininha. Então, pequenininha que eu estou falando, entenderam, né, gente? Em relação ao Sol, ela para eles não poderia ser uma estrela. Nem poderia até ser um planetinha pequeno, mas não uma estrela. Mas é uma estrela. Chamam de anã marrom. E para eles não pode existir. Agora, por que ela existe? Gente, tem coisa que a gente não consegue explicar agora. Tem coisa que você não vai entender. Por que Deus permitiu que o Hamas atacasse Israel? Não sei. Por que Deus permitiu Hitler tocar Israel? Mas você nota que depois que Hitler tocou Israel, Israel fez o quê? Voltou para Canaã. Época da queda. Mas podia ser mais leve, né? No meu conceito humano. Mas logo depois Israel voltou para Canaã, não foi? Então, a gente não compreende. Mas os propósitos divinos, eles existem. E eles são os que prevalecem. Ainda que eu não entenda. Algo vai acontecer depois desse ataque do Hamas. Algo vai acontecer com certeza absoluta. Rafael, mas eu não entendo isso. Mas Deus não está preocupado com o que você entenda ou o que você não entenda. Deus vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu para a glória dEle. E quando nós estivermos transformados, aí sim nós entenderemos. E vamos falar, puxa, eu faria o mesmo. Claro, porque nós vamos entender a profundidade das coisas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, você às vezes não está vendo nada acontecer na sua vida, como Jacó não viu, pois para ele José já estava morto há muito tempo. Gente, para Jacó, José morreu. Isso parece o que para você? Para Israel, Jesus está morto. Conversa com um judeu para você ver. Ele vai falar, cadê Jesus? Ele morreu. Eles vão falar isso para você. É a mesma coisa. Jacó, se perguntasse, Jacó, cadê José? Meu filho morreu. Isso fala de quê, gente? Hein? Preparação para quê? Ressurreição. Amém? Se coloca no lugar de Jacó. Mas Deus estava trabalhando através de José para abençoar seu povo. Deus estava fazendo uma obra maravilhosa, porém ninguém estava vendo ou percebendo isso. Nem José. Nem José. Apesar de Deus ter falado para José que os seus irmãos, seu pai e sua mãe se prostrariam diante dele. Mas será que ele lembrava disso? Dentro da cadeia? Tudo dando errado? Vai para a casa de Potifar, dá errado. Vai preso, não faz nada, vai preso. Caramba, como que ele pensou? Tem alguma maldição na minha vida. Deve ter chamado até o pastor da época. Senhor, ora aí, tira essa maldição da minha vida. É ou não é? Por isso nós temos que tomar cuidado, né? O rabino, né? Chamou um rabino aí, ora aí para tirar essa maldição. Estou pecando contra Deus. Pois é. Por isso, gente, que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. A gente precisa orar, jejuar, para a gente entender aquilo que Deus está fazendo. Porque a mente de Deus não é igual a nossa. Não é, gente. Não fique com seu coração intranquilo. Você não está vendo nada, nem eu. Porém, Deus está trabalhando em função da sua vida agora. Olha o que está escrito a respeito disso em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que opera em favor daqueles que por ele esperam. Amém. Rafael, não estou vendo nem vento. Eu sei. Não estou vendo folha balançar. Eu sei. Mas não significa que Deus não está trabalhando em função da sua vida. Às vezes nós precisamos de movimento. A igreja do Brasil, principalmente, entrou num processo de movimento, uma coisa terrível. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para não sei aonde, tem que voltar, tem que fazer congresso, tem que fazer aquilo. Entrou num processo de movimento terrível. E quanto mais nós nos movimentamos, menos ouvimos a voz de Deus. Não ouve. Fica agitado. Congresso disso, congresso daquilo. E aí você fica ocupado. No fim, você avalia e fala: o que mudou? Só cansaço. Aí acha que a obra de Deus é cansaço. É um ativismo perigoso. Precisamos tomar cuidado. Nós não precisamos fazer, nós precisamos adorar a Deus. Deus não falou faça. Quando Deus falou faz, aí você faz. Aí não é um movimento humano, é um movimento de Deus. Aí é diferente. Como foi com Jacó, como Deus falou com o pai Abraão. Sai da tua parentela, agora sim, tem que se mover. Sai. Ele saiu. E Deus tem feito maravilhas desde que Abraão se moveu segundo a vontade de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, porque essa movimentação humana gera ocupação. E ocupação, uma hora acaba. E quando acaba, cai-se no vazio. Distração. O diabo gosta. Ele gosta porque eu fico distraído com aquele monte de negócio. Ele fica trabalhando e eu não vejo. E quando acordo, estou no vazio. Cuidado. Cuidado. É Deus que trabalha em função de nós. Não somos nós que trabalhamos em função de Deus. Tem gente querendo mudar isso. Ah, mas tem o ID de Jesus. Todo mundo fala isso para mim. Eu sei que tem. Mas é o ID dele. Não é o ID do Rafael. Não é o ID seu. É o ID dele. Quando é o ID dele, é uma coisa. Quando é o ID seu, é outro. Uma coisa é quando Deus manda. Outra coisa é quando você manda. O mandado parece até que é o mesmo, né? Mas o resultado é completamente diferente. Paulo nunca caiu no vazio. Caiu? Não. Paulo nunca chegou e falou: o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar. Aconteceu isso com ele. Porque o id dele foi de quem? De Yeshua. Quando ele chega em Roma, que ele vai ser morto, nem assim ele falou: ai, que arrependimento. Nem isso. Ou seja, o id dele é um id de Deus. João, que foi preso na ilha de Pátimo, nunca caiu no vazio. Gente, João, quando teve com Yeshua, ele tinha 17, 18 anos, por aí. Ele era o mais novo. Ele teve uma vida longa, mas a maior parte da vida dele foi fugindo e preso. Ficou preso na ilha de Pátimo durante anos. Ele morreu lá. Mas você não vê nas palavras dele nenhum arrependimento, porque o id dele era de Deus. Então tem fruto. Você tem um livro aí, de revelação que estava na mão do pai, o pai entregou para o filho notificou o anjo trouxe para João. Gente, olha o id. Olha a diferença. Agora você sai, vai para um monte de lugar e no fim não gera nada.
Não é para ir, claro que não é. A gente tem que esperar Deus operar, Deus mandar, Deus te preparar, porque Deus não manda ninguém sem antes prepará-lo. Então, deixa Deus agir na sua vida. Aleluia. Então, por essa razão também está escrito em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, você nunca viu, nunca ouviu e nem imagina. É o que Deus tem preparado para você. E o que pode ser isso? Não sei. Mas é maravilhoso? É. Então, nem tudo que Deus faz, nem tudo que Deus está fazendo, Ele vai deixar você ver. Na minha vida, na sua vida, na vida de uma congregação, nem tudo. Deus vai permitindo a gente compreender as coisas aos poucos. Às vezes fala pelo profeta, às vezes fala em sonho, às vezes você vê e não entende, às vezes você pensa que é outra coisa como eu pensei. Eu via saindo dessa casa aqui muita luz, todo mundo sabe disso, que eu conto. E eu achava que era a conversão do meu pai, entendi tudo errado. Não era a conversão do meu pai. Era que aqui teria uma congregação que sairia luz daqui. Ó. Mas na época eu achei que era a conversão do meu pai. Por quê? Porque eu pensei humanamente falando, que a casa é do meu pai, logo Deus usou a casa para mostrar que meu pai ia resplandecer luz, que ia ser luz do mundo. Fiquei nessa firmeza. Estou errado? Estou. Não que pensei errado, mas não era aquilo que Deus estava falando para mim. Tá bem? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Veja só, da mesma forma como no passado, para Jacó, José morreu e acabou, para Israel, Yeshua morreu e acabou, gente. Para a nação de Israel. Não é todo judeu, não. Tem judeu que crê. Estou falando, para a nação de Israel, Jesus morreu, findou, acabou. Igual José para Jacó. Amém? Agora, mas sem ninguém perceber, por meio de José, Deus trabalhou em favor do seu povo, para preservar a vida do seu povo. Mas ninguém estava vendo isso, gente. Ninguém estava vendo Deus operando isso. Ninguém estava vendo que Deus queria. Para pensar. José na cova. Pois é. Se põe no lugar de José. Sou vendido pelos meus irmãos, rejeitado pelos meus irmãos. Vou para a casa de um cara lá, estou crente que a coisa vai melhorar agora. Tem o problema da mulher do cara. Aí a mulher do cara mente. Eu não tenho defesa. Vou para a cova. Jesus foi para a cova, Daniel foi para a cova. Vou para a cova, vou para a prisão. Gente, fico coisa de mais 7 anos na cadeia. 13. 13 anos preso. O que você ia falar? Acabou a minha vida. Deus esqueceu de mim. Não é? Jejua aí por mim, irmão. Você acha que José fez isso? Fez. Claro que fez. José não pediu para o copeiro. Vai lá, fala lá no faraó, eu não tenho culpa nenhuma. Lembra de mim. Faraó, e ele lembrou? Não. Não adianta buscar ajuda no homem, não, meu irmão. Não adianta buscar ajuda no Egito. Às vezes você está querendo buscar ajuda no homem. Eu vejo a igreja fazendo isso, buscando ajuda nos políticos. Não adianta. Só piora. Pode ter certeza. E como para Jacó, da mesma forma, Deus tem trabalhado por Yeshua a favor de seu amado povo, mas não só de Israel, mas também em toda a terra. Eu vou parafrasear o apóstolo Paulo. Deus tem agregado silenciosamente zambujeiro. Gente, como é difícil falar essa palavra. Zambujeiro. J. Zambujeiro. Abre aí, né?
Jambujeiro. Vou ler para vocês. Zambujeiro. É isso que eu estou lendo. Gentio que crê em Yeshua como Filho de Deus. A sua oliveira que é quem? Israel. Deus silenciosamente, nesse negócio que Yeshua morreu, que Israel acha que Yeshua morreu, o que Deus está fazendo em silêncio? Pegando aqueles que creem em Israel, pegando aqueles que creem em todas as nações e enxertando em Israel em silêncio. Deus trabalha. Tem gente que não entende. Tem gente na igreja. O pastor não me ligou me questionando isso? Nós somos nós somos gentios. Eu falei, olha, você tem que ler Romanos e Efésios com mais vagar. Porque Deus está falando que agora aquele que é agregado a Israel não é mais estrangeiro. Somos da família de Deus. Amém? Então, nessa morte de Yeshua, como acabou Yeshua, Deus está trabalhando. Interessante que Deus não fica, não, Jesus não morreu, não, Jesus não morreu. Ele não fica falando isso, viu? Ele não ficou falando assim, José está vivo. Não, Jacó, segredo aí, vem cá. José está vivo. Ele não contou isso, ele deixou Jacó pensando que José tinha morrido, porque é o mesmo sentimento que está no coração de Israel. Para eles, Yeshua morreu. Foi um bom garoto? Foi. Paulo confundiu tudo? Confundiu. Mas Yeshua foi um rabino? Foi. Se você perguntar aos ortodoxos, vai dizer que foi um rabino judeu. Mas o Paulo é que confundiu porque Jesus não falou que ele era o Messias. É isso que eles vão dizer para você. Ou seja, para eles, Yeshua morreu e acabou, como José. Mas, nesse silêncio, Deus está trabalhando. Amém? Veja Romanos 11, 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, oliveira é quem? Não. É Israel. Yeshua é videira. Quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Gente, o copeiro, depois de 2 anos, na hora em que Deus quis, se lembra de José. Não adianta, se não está na hora de Deus, não adianta você gritar, ora aí, irmão, a gente ora, mas só na hora de Deus. Não foi por falta de José pedir para o copeiro lembrar dele, quando fosse restituído o seu cargo por Faraó. Veja em Gênesis 40, 14 e 15. Mas lembra-te de mim, José falando, quando te for bem, quando você estiver lá restituído, lembra de mim. Peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Casa aqui é prisão. Rafael, por que traduziram casa? Não sei, mas é prisão. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Ele está pedindo ajuda. Porém, acontece com José, na verdade, o que acontece com todos nós que cremos. O que está escrito em Jó 19, 14. Olha o que está escrito. Os meus parentes se afastam. Cadê os irmãos dele? E os meus conhecidos se esquecem de mim. Esquece mesmo. Não é porque quer, não. Deus deixa esquecer. O copeiro lá esqueceu mesmo. Nem lembrou, cara. Foi festejar com a esposa lá, com os amigos. Esqueceu do coitado do José lá. Amém? Isso é bíblico. Vamos em Gênesis 40, 23. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele. Às vezes você pensa que as pessoas
tem que lembrar de você. Às vezes Deus não quer que elas lembrem de você. Poxa, pastor, mas eu fui tão amigo dele, dela, ajudei tanto. Mas às vezes Deus quer que ele te esqueça. Porque Deus está fazendo obra na sua vida. Às vezes Deus não quer mais que aquela pessoa te procure. Não insista, porque a coisa pode estar em maus lençóis aí. Deixa. Você não confia em Deus? Confia ou não confia? E foi fraco isso, hein? Ele sabe o que faz. Repito a você, quando Deus quer, no tempo que Ele, por sua própria autoridade, estabeleceu, as coisas acontecem e ninguém pode impedir. Porque quando Deus estabelece, acabou. Como iniciou esta paraxá, José continuou ainda por mais 2 anos na prisão, depois que o copeiro e o padeiro-chefe de Faraó haviam saído. Só para a gente ter uma ideia, José é vendido, é um cálculo que eu fiz, pelos seus irmãos com 17 anos. Tá? Vai contando aí. Como suposição, imagina que ele tenha ficado até uns 22 anos na casa de Potifar. E depois foi para a prisão. Ele se apresentou a Faraó com 30 anos. Olha aí, ó. Logo ficou uns 8 anos de prisão, gente. Esse é o meu cálculo. No 6º ano de prisão, ele conhece o copeiro e o padeiro morto. Depois ainda fica mais 2 anos na prisão. Mais 2 anos dentro de uma cadeia, meu irmão, é muito tempo. Olha, meu irmão, não é cadeia aqui que você vai pegar solzinho, fazer atividade física, aguinha gelada, caminha com lençol, comidinha. O cara jogava o sujeito lá dentro, meu irmão, esquecia lá, morria lá de doença, tinha rato, barata, não sei como é que eles botavam comida lá, se botava, imagina, e que tipo de comida era. Qualquer um teria desistido da vida neste momento, não teria? E você, meu irmão, ainda reclama que as coisas em sua vida demoram a acontecer? Hein? Hein? Você ainda reclama diante de Deus? Mas Deus tinha preparado o ano, o mês, o dia e a hora certa para que José fosse exaltado e recompensado por tudo que havia passado. Definitivamente os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, nós só entendemos se Deus revelar. Por isso temos que ter cuidado, às vezes. Às vezes a coisa está ruim do teu lado, mas às vezes é Deus que quer que esteja mesmo. Às vezes Deus quer mover você e você não move. Às vezes Deus precisa de te dar uma sacudida. Ó, Deus falou para o pai Abraão, Abraão, pega a tua esposa e vai embora. Ele pegou o sobrinho dele. Não vai dar certo. Uma hora vai dar problema. Ele não mandou levar sobrinho. Ele falou, larga a tua parentela, é você e tua esposa. Não, levou o sobrinho. Deu certo? Uma hora dá errado. Não era da vontade de Deus. E às vezes, as pessoas ficam insistindo com coisas. Porque acha, segundo o conceito humano, que aquilo ali é que ela quer. E às vezes não é aquilo que Deus tem para você. Deus quer mudar, Deus quer trabalhar na sua vida, mas você precisa de deixar de trabalhar. E nem sempre, quando a coisa está ruim, significa que Deus te abandonou. Tem um texto que eu gosto muito, que a palavra de Deus diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ó, Ele me livra do poder da espada, ou Ele me livra da fome. Olha aí, ó. Então, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso aprender a ficar em paz e deixar Deus operar. Qualquer um teria desistido, já que o Nilo, de onde subiram tanto as vacas magras como as gordas, era considerado pelos egípcios
como a fonte de toda a vida e fertilidade, esses magos ficaram perplexos quanto ao significado do sonho e não podiam pensar numa interpretação que fosse satisfatória para o rei. Porque para eles o rio Nilo era Deus. Eles adoravam o rio Nilo. Na verdade, eles não possuíam um relacionamento íntimo com Deus como José, a quem o Espírito de Deus revelaria o significado. Neste momento, com a frustração de Faraó com seus magos, o copeiro-mor lembra de um hebreu que esteve com ele na prisão 2 anos antes. Ó, só lembra na hora que Deus quer, meu irmão. Na hora certa, não é? Tremendo isso. Veja em Gênesis 41, de 9 a 14. Então disse o copeiro-mor a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o sonho, e ele interpretou o nosso sonho. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Desculpe. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Será que já teria terminado a esperança de José sair daquele lugar? Será que ele estava entristecido quando ele ouve a notícia? Vá se arrumar, porque Faraó quer te ver. Será que ele pensou a razão pela qual o Faraó queria vê-lo? Podia até ser uma sentença de morte. Faraó era assim, meu. Se ele mandasse matar, morto seria. Não tem aquele negócio, não, eu vou contratar advogado. Não tinha essa não, meu. Faraó mandou matar. Pois é, gente, mas para surpresa de José, Faraó vai contar o sonho a José. E Deus deu o significado a ele. E José foi exaltado como segundo no trono de Faraó. Gente, quem imaginaria que esse menino saiu de uma família... Que o menino sai de uma família de hebreus, 17 anos, sem falar língua estrangeira, vai vendido para os árabes vendem ele no Egito, Potifar fica com ele cresce, fica um tempo em Potifar, depois vai preso, seria o rei do Egito. Impossível, humanamente falando. Ninguém imaginaria isso. Você não sabe o que tem a proposta de Deus para a sua vida, meu. Você não sabe. Você às vezes resiste e às vezes as coisas no caminho para Deus te levar tem dificuldade, porque Deus precisa te preparar. Primeiro, isso é um princípio de Deus. Aquele que se humilha será. Então, primeiro Deus fez o que com José? Humilhou ele, abateu ele. Porque quando exaltou, o coração já estava preparado. Olha o que aconteceu com Yeshua. Largou a sua glória, nasceu de mulher, abaixo dos anjos e como servo entregou a sua vida. Agora sabe onde a gente vai encontrar ele? À destra do Pai nas alturas. Isso é um princípio de Deus. E às vezes a carne não compreende isso. Porque nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de ser humilhados.
E às vezes nós damos vazão à carne e você fica naquele ciclo vicioso de humilhação, igual Israel ficou no deserto, porque resistiu. E fica ali, anos e anos, está cheio de gente na igreja assim, anos e anos, fica andando assim, roda no deserto, e não sai. Sabe por quê? Porque resiste ao tratamento de Deus. Deus precisa nos tratar. Precisa transformar o meu interior. Para aí sim, nos usar como vaso de honra. Como fez com José. Você nota que José cumpriu exatamente aquilo que Deus quis. Preservou a vida de Israel e daqueles que estavam sob o governo do Egito. Ó, amou o mundo de tal maneira, ó, não só salvou Israel, mas salvou milhares de egípcios de fome. E de povos. E de povos. Olha aí o que a atitude de um homem ocasionou. Porque aquele homem se permitiu Deus usá-lo, se permitiu Deus esmagá-lo, não foi? Permitiu Deus usar de toda a sua glória e poder para abaixá-lo, para humilhá-lo, para depois sentar ele no trono. Você está preparado? Hein? Não. Não, deixa Deus te preparar, não se prepare não. Deixa Deus fazer. Amém. Amém. Deixa, porque Deus sabe como faz. Nós não sabemos, mas Deus sabe como faz. José chega onde Deus planejou para ele. Esta obra Deus ocultou até de Jacó. Gente, ninguém sabia de nada disso. Isso me fez meditar muito esses dias. Às vezes a gente acha que está tudo parado. Você não está vendo nada acontecer de diferente. Mas não significa que Deus não está trabalhando em função da sua vida, né? Só significa que Deus não está te falando nada. E também, se você soubesse, talvez não seria bom, né? Porque às vezes Deus está preparando um amasso ali na frente, aí tu ia fugir. Você acha que se Deus falasse... Deus só mostrou para José os irmãos dele e a mãe se humilhando diante dele. Mas não mostrou ele sendo amassado lá na masmorra. Mostrou? Será que ele ia? Ele ia fugir, meu irmão. E nem permitiu ele entender o que era. Pois é, ele ia... Claro que não. Não você tem que crer. Deus não fala entenderá, ele diz crer. Tem que crer. Assim é Yeshua também. Israel, como povo, pensa que Yeshua morreu e não cumpriu as profecias. Pensam que Yeshua é Mashiach dos gentios. Muitos em Israel nem conhecem direito. Muitos em Israel só conhecem a figura de Yeshua apresentado por Roma. E é exatamente assim que os irmãos de José viram José, um egípcio. Mesma coisa. Está vendo como Deus tem um padrão? Deus tem um padrão para trabalhar. Da mesma maneira, os irmãos de José, quando viram, não o reconheceram e julgavam que ele era um egípcio, um estrangeiro. Assim como Jacó e seus filhos foram surpreendidos com José vivo e reinando, assim será também com Yeshua. Quando Israel tiver com um grande apuro de vida, de existência, Yeshua virá e se revelará a Israel e preservará a vida de Israel como José a fez no Egito. A palavra de Deus nos revela ao longo de sua história que nem sempre o caminho de Deus é o caminho mais curto, o caminho mais perto, o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, nem tampouco o caminho, do ponto de vista humano, parece ser o mais certo ou o mais lógico. Gente, não se iluda com isso. Você pode fazer um plano lógico e traçar o plano e a gente falar, poxa, que planão maneiro, muito bom. Mas se não for da vontade de Deus?
seu plano vai por água abaixo. Será que José pensou assim, pô, eu quero ser vendido como escravo? Ninguém pensa isso, né? Talvez ele devia estar naquele sonho assim, pô, todo mundo vai se prostrar diante de mim. Ele devia estar só pensando nisso. Mas para chegar lá, o caminho é estreito. E o Senhor te separou para ser rei, sacerdote. E para chegar a rei e sacerdote, o caminho é estreito. Amém. Yeshua falou, a porta é estreita, o caminho é estreito. E a gente passa por apuros e dificuldades. E tem hora que a gente pede até ajuda do homem, de tanto que fica apertada a coisa, né? Como José pediu. Mas se Deus não quer, o homem também não responde, o homem esquece. Porque imagina, o copeiro lá todo feliz que não foi enforcado, ele foi festejar, ele vai lembrar de José? Não vai lembrar de José coisa nenhuma. É assim também. Às vezes você fica reclamando que seus amigos não me procuram, porque Deus não quer que procure. Você acredita nisso? É porque Deus não quer. E por que Deus não quer? Porque Deus tem planos. Às vezes Deus quer te usar até para eles. E você precisa compreender que Deus precisa te separar. Por que as nossas famílias nos rejeitam? Os irmãos de José rejeitaram ele? Os irmãos de Yeshua rejeitaram ele? Então por que não vai rejeitar a gente? Os nossos irmãos nos rejeitam. Nos acham doidos, esquisitos, radicais, como muitos falam para mim. Entendeu? Na vida de José se cumpre literalmente o que o Senhor falou por meio do profeta Isaías, em Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não tem como. E às vezes Deus não vai deixar você entender no momento. Não é porque Ele não quer, é porque Ele precisa te trabalhar. Ele precisa gerar fé em você. Você imagina, gente, Paulo fez várias viagens missionárias. Na última, ele ia morrer. Imagina. E ele sabia. E ele falou, o Senhor já me disse. Foi o caminho dele. O caminho foi estreito. Mas olha bem, ele morreu. Não tem ninguém na terra, acredito eu, que não conheça o apóstolo Paulo. Sem propaganda, proclamando uma coisa contrária a todo o mundo. E até o ímpio conhece o Paulo. Até quem não crê conhece o Paulo. Para acusar ele, para falar mal dele, não importa, mas falem dele. Não falam? Se você chegar em Israel na ortodoxia, o problema de Jesus ser Messias é o Paulo culpado. Se você chega na igreja católica, são os paulinos. Só segue o Paulo. Se você vai nas igrejas evangélicas, mesma coisa. É ou não é? Então, o caminho dele foi tortuoso. Mas a fama dele aqui não é nem a metade da glória que ele há de receber pelo trabalho que ele fez. Para ser rei e sacerdote. Assim como Deus pegou José para ser rei, Ele tem nos pego para ser rei e sacerdote. E o caminho até lá é tortuoso. É difícil. É estreito. O caminho é estreito. E Yeshua falou isso. Não é? A porta é estreita. O caminho é estreito. E passa um. Às vezes você quer levar amigo e irmão, não dá. Não dá para levar. Tem que levar é você. Porque a salvação é individual. E o homem tem o hábito de andar em grupo, né? Mas a salvação não é em grupo. É interessante a salvação, porque a salvação nos une. Mas a salvação em si é individual. Interessante, né? É interessante.
ao contrário do mundo. O mundo caminha largo e espaçoso, muitos passam por ele. Na salvação, caminho estreito, só passando. Amém? Amém. Quem da família de José imaginaria que ele governaria a maior nação do mundo da época? Ninguém, gente. Não tem como, humanamente, não tem como acontecer isso. Isso é uma improbabilidade. Não há como. É improvável. Nem José imaginava isso. José parecia até uma pessoa amaldiçoada, gente. Se você ler a vida de José, parece que é uma maldição que acompanha ele. Pô, os irmãos odeiam ele, tentam matar ele, joga na cova, tira ele da cova, vende ele. Olha que maldade. Vende para um povo que nem o menino falava a língua deles. Pois é. Os árabes. Bota na mão dos árabes. Os árabes botam na mão dos egípcios. Quando a coisa parece... Já viu aquele negócio na sua vida? Quando parece que... Puf, você toma uma rasteira, cadeia. Aí você avaliando humanamente, parece uma maldição. Né? Nasceu para sofrer. Foi odiado e vendido pelos próprios irmãos e depois preso em masmorra por um longo período. E tudo deveria parecer confuso para José. Devia, gente. Ó, é porque a gente não para pensar. Saudade dos pais. Saudade de casa. Um pouco de raiva dos irmãos. Pô, por que aqueles caras me venderam? O que eu fiz com eles? Saudade, gente. Imagina, o menino tinha 17 anos, tirado de casa à força, dentro de um país que ele não conhecia. Outros costumes, outros hábitos, outra comida, outro tudo. Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? Cadê a familiaridade, né? A família. Deve ter sido terrível. Há momento que tudo parece confuso mesmo. As coisas não acontecem como esperamos. Fica difícil acreditar que Deus está do nosso lado. Parece que Deus está até jogando contra a gente. Não parece? A impressão que temos é que Ele está totalmente indiferente a tudo que está acontecendo conosco. Isso acontece porque queremos que as coisas saiam exatamente do jeito que planejamos. Você não planeja ser preso. Você não planeja apanhar. Paulo não planejou ser morto em Roma. Planejava? Não planejava. Tiago, o justo, é porque a igreja conhece pouco da história de Tiago. Tiago é irmão de Yeshua. Tiago é que ficou na liderança da igreja em Jerusalém. É chamado Yaakov, o justo. Ele foi lançado de cima do pináculo do templo, lá embaixo, e morreu. Ainda deram paulada nele. E ele era um homem justo. Um homem que andava segundo a vontade do Senhor e creu no seu irmão com Machia. Ele não planejou isso, planejou? Não. A gente é que faz o nosso planinho, né? Procuramos, às vezes, o caminho mais curto, mais lógico, mais fácil, melhor, para alcançar os nossos objetivos. Né? Usamos a força do nosso braço. Nós trabalhamos no campo da lógica e da razão, e Deus trabalha no campo da fé e da obediência. Daí porque a expressão, o justo viverá pela fé. A gente inverte as coisas. E aí, a gente quer que dê certo. Não vai dar certo, meu irmão. Porque se Deus está falando que não é por aí, você, logicamente, é que acha que vai dar certo. Quantas pessoas a gente vê na igreja, poxa, deu tudo errado, mas você obedeceu a Deus? Tem gente que pensa que obedecer a Deus é ir à igreja e pronto. Não. Não é isso não, meu irmão. É muito mais que isso. É estar na congregação, sim, mas é muito mais que isso. É conhecer a vontade de Deus, é conhecer os mandamentos do Senhor, é andar segundo os mandamentos dele. É muito mais.
Porque às vezes a pessoa está vindo à igreja, mas está fazendo a vontade dela lá fora. E a coisa não vai dar certo, claro que não vai. Porque Deus conhece tudo, nós não conhecemos nada. Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã, com você amanhã. Você não viu esse rapaz cantando aí, ó? Caiu. Ah, Rafael, mas por quê? Eu sei, Deus o sabe. Deus o sabe. Por que quis levá-lo? Deus sabe, às vezes eu não sei se ele ia para o mundo, eu não sei se. Eu estou especulando, viu, gente? Não é nada do Espírito de Deus. Eu não sei se ele ia para o mundo, aí Deus falou, então eu tiro, entendeu? Antes que vá, antes que faça bobagem. Existem uma série de possibilidades. Mas Deus é quem sabe, né? E Abraão, sendo chamado, obedeceu. Está vendo? Deus quer fé e obediência. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E isso não é só um texto. Isso é uma realidade. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Aponta o dedo assim. Deus tem o melhor para mim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não muda, porque Deus não muda. A Bíblia está dizendo. Então Deus tem o melhor. Yeshua falou, eu vim dar vida e vida em abundância. Então Deus tem o melhor para nós. Agora, nós custamos a acreditar nisso. Custamos, meu irmão. Como é difícil acreditar nisso. Geralmente, entre a vontade de Deus e a nossa vontade, nós apostamos na nossa vontade. Geralmente, com raras exceções. Só depois que o negócio dá errado, pastor, jejua aí por mim. Mas, meu irmão, tu não tomou a decisão? Não, irmão. O profeta falou. Eu falei, sim, mas você perguntou a Deus? Mas o que tinha de errado? Pô, meu irmão? Nem tudo que a luz é ouro. A gente precisa ter cuidado. Às vezes parece. Às vezes parece que é bom aos nossos olhos. Né? Mas para Deus, Ele está vendo que não é bom. Às vezes Ele quer até te impedir, mas você é tão cabeçudo que você faz. Aí, Senhor, o que eu fiz de errado? Tudo, filho. Tudo. Até entender também é uma dificuldade tremenda. Os caminhos do Senhor nos parecem difíceis. É só você observar. Para Israel, Deus preparou um caminho no mar e no deserto. Olha só, por que Deus levou aquele povo para o deserto, gente? Tudo é difícil. Mas você sabe por que Deus pegou aquele povo todo e levou para o deserto? E não levou direto para Canaã? Sabe por quê? Porque lá na curva de Canaã, lá perto de Canaã, tinha um povo aguerrido. E Israel não estava acostumado com guerra. E ia fugir. E Deus fez o quê então? Levou para outro canto. Levou para o deserto. Mas na época o pessoal deve ter pensado, Moisés é um doidão, por que a gente não sobe logo aqui? Você entende, gente? Nós somos terríveis. E quem imaginaria um povo passar no meio do mar? Olha que coisa, Deus estava forjando fé. Quem que imaginar que Deus ia abrir o mar, gente? Você sabe hoje, eu também sei. Mas naquela época ninguém sabia, não. Quem que pensou assim, não, nós estamos indo para o mar, Deus vai abrir o mar, a gente vai passar o mar. Deus não falou isso para Moisés, não, gente. Pode ler lá. Deus mandou Moisés seguir. Segue, vai para lá. Moisés ficou preocupado, porque Moisés ficou, gente, se você ver a foto do lugar onde eles ficaram, você vai ver. Tem morro desse lado, deserto. Morro desse lado, deserto. O mar na frente e o deserto atrás. O povo ficou encurralado ali, entre montanha, deserto, o exército de Faraó e o mar. Não tinha nem jeito de fugir, né? Porque você morre de sede ou morre morto por Faraó, ou morre nadando. Não tem saída. Parece que não tem, mas Deus abriu o mar.
Para José, filho de Jacó, como vimos agora, Deus preparou um caminho na cova e no cárcere. O caminho da cova dos leões para o profeta Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, o caminho da fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Não é só aquecida, é aquecida 7 vezes mais. Tinha que ser mais dolorido. Meu irmão, não são caminhos que o homem por si só escolhe. E todos eles trilharam o caminho que Deus traçou. Se Deus tem te levado por caminhos que do ponto de vista humano não parece ser o mais lógico, nem o mais certo, continue confiando e esperando no Senhor. Deus quer te ensinar algo e às vezes há lições que só aprendemos na dor. Mas tenha certeza, Deus está contigo e a vitória será certa e grande na sua vida. E o Senhor, como fez com José, te colocará onde Ele próprio planejou. Não é plano seu, é plano de Deus. O conselho que eu lhe dou é este. Salmo 37, 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Shabbat Shalom.